Se você é uma pessoa que decidiu utilizar tecnologia, utilizar a internet para desenvolver os seus produtos, com certeza você vai passar por desafios, como eu vou falar na aula de hoje. O meu nome é Danilo e hoje vamos falar sobre JSON-P. JSON-P ele tem ali uma particularidade entre serviços, entre API, entre JavaScript, entre callback, e é esses assuntos que a gente vai conversar na aula de hoje. Então fica ligadinho aí, bora começar a aula. Bom, para falar sobre JSON-P, eu preciso também explicar para vocês sobre API, né? Eu já fiz várias aulas falando para vocês o que é uma API, como que funciona esse tipo de integração, por que você vai utilizar e quando você vai utilizar, né? Porém, eu preciso entrar um pouco nesse detalhe para que você possa então entender qual é o objetivo do JSON-P, ok? Bom, seguinte, uma API nada mais, nada menos é uma forma de você ligar um serviço a outro serviço, ou seja, você tem aqui dois produtos digitais, ok? Um produto que está no server 1 e um produto que está no server 2, ok? Esse produto aqui, ele tem uma base de dados dele isolada, e esse aqui tem uma base de dados dele também isolada. E aí você quer trocar informações entre sistemas, e o que você faz? Você cria um padrão, ou seja, uma API para trocar essas informações. Muitas vezes a tecnologia que você vai desenvolver ou a tecnologia que você vai utilizar esses tipos de API vai ter que ser uma aplicação web, ou seja, uma aplicação Single Page Application. Ou seja, esse tipo de aplicação, né, Single Page Application ou SPA, que alguns chamam aí, né? Esse tipo de aplicação é uma aplicação que ela não requer você ter um servidor robusto para um sistema que é um cliente, ou seja, o seu site. Então o seu site ele passa a não fazer o processamento das suas informações e ele joga esse processamento lá para o servidor, né? O servidor da onde está a API. O seu site ele passa então a simplesmente utilizar a linguagem JavaScript, ou seja, o JS, para processar os dados que ele pega das APIs pela internet, integrando tudo isso, gerando então um produto e dando essa informação para o usuário final, ok? Então o Single Page Application é basicamente uma aplicação feita em JavaScript que ela não é dinâmica, ou seja, ela não vai no servidor buscar as informações e ela resolve tudo em tempo de execução, tudo no browser do seu cliente, ou seja, seja no celular, seja no computador, ok? Perfeito, gente. Então, se você já entendeu isso, olha que interessante. Se você está criando, então, um tipo de aplicação Single Page Application, nota que é o seu browser que vai renderizar todo o seu sistema. A linguagem JavaScript, ela vai fazer de forma dinâmica, buscar esses dados por uma coisa chamada Ajax, ou seja, uma tecnologia chamada Ajax, que ele vai buscar essas informações de um servidor e de outro, fazendo a mescla dessas duas informações e mostrando na tela para o usuário. Porém, gente, uma coisa vai acontecer com você quando você estiver utilizando uma aplicação Single Page Application e acessando outros tipos de servidores, ou seja, outras APIs diferentes. O que vai acontecer? Um erro chamado Cross Domain. Esse tipo de erro aqui é um erro que dá simplesmente porque você tem um domínio e você está acessando informações de um outro domínio. E esse domínio cruzado, o seu browser bloqueia. Ou seja, ele não deixa essa informação trafegar porque ele entende que essa informação é insegura. Ele entende que esse sistema que está pegando as informações não liberou o cross-domain para que você possa utilizar no seu Single Page Application. Por que isso acontece? Porque caso contrário, você vai criar uma API e aí todas as pessoas, sem ter servidores, sem hospedar o sistema em lugar nenhum, vai conseguir acessar a sua API ou até, inclusive, fazer ataques de DDoS para poder tirar o seu site do ar ou fazer algo malicioso. Por isso o seu próprio browser bloqueia essas informações devido a esse problema de cross-domain, ok? Vocês vão entender melhor isso quando a gente for para o computador e eu explicar mais isso na prática, ok? Então não se preocupa por entender toda essa tecnologia, se preocupe em entender o conceito, tá bom? Então se você sabe que o seu browser ele bloqueia domínios diferentes, então o que são domínios diferentes? Imagine que esse sistema aqui se chama API.s1
Na realidade, esse aqui é o s2.com, né? Imagina que esse aqui é o host, ou seja, o domínio desse sistema. O domínio desse outro aqui, ó, api.s1.com. Ou seja, você tem esse sistema com esse domínio, esse sistema com outro domínio diferente, ou seja, são diferentes, referências cruzadas. E o seu sistema Single Page Application você colocou aqui como site.com. Ou seja, o site.com é o seu sistema e esse seu sistema que roda no browser, ele precisa acessar essa API e também precisa acessar essa outra API. Quando for fazer isso, quando você for tentar utilizar e fazer o seu primeiro request, utilizando o Ajax para fazer esse primeiro request entre o seu sistema Single Page Application e uma API, você vai ver que vai dar o erro do cross domain. E quando der esse erro, como você vai fazer para resolver? Aí você vai ter que ligar lá para o dono da API. Ô, servidor 1, você tem como liberar o meu domínio para que o meu domínio possa trabalhar com a sua API s1.com? Aí vai ficar a critério do dono da API falar para você, olha, eu libero para você, ou eu libero para todo mundo, ou ele não libera, entende? Então o cross-domain, ele pode ter ali um whitelist, né? Ou seja, uma lista de pessoas que ele aceita e lista de pessoas que ele não aceita, ou ele pode simplesmente bloquear todo mundo e falar, não, via browser ninguém pode acessar minha API. Se isso acontece, ou você vai ter que criar uma aplicação ali, que é uma aplicação usando uma linguagem de back-end, fazendo uma espécie de proxy, liberando o cross-domain para que você possa acessar, que é algo mais complexo, ou a pessoa que está construindo essa API, ela pode também construir essa API com a tecnologia JSON-P, ok? Se ela constrói na tecnologia JSON-P, ele fala o seguinte, olha só, você com seu sistema Single Page Application, quando você quiser acessar a minha API, você, na hora que acessar a minha API, também você vai mandar qual que é o nome da sua função, ok? Qual que é o nome da função que eu vou chamar de volta, né? O seu callback. Então, nesse sistema aqui, antes de você fazer o Ajax, na realidade você não vai fazer o Ajax, nesse sistema você vai mandar escrever o script do JSON-P desse servidor, passando a função da sua máquina, que seria essa função de retorno. Para quê? Aqui você tem a função de retorno, chama esse servidor fala, ele quer que eu retorne um JSON-P. Tá bom, qual que é a função que eu tenho que chamar depois que eu escrever o JSON-P na tela? É essa função que ele mandou para o parâmetro? Tá bom, então ele calcula toda a informação e retorna para você um hash de array, ou seja, na linguagem JavaScript, ele retorna aqui um array de hash, ou seja, para você que não entende isso, dá uma revisada nas aulas de JavaScript minhas, que você vai entender o que é um array de hash. E aqui embaixo ele vai chamar a sua função de callback .call, ou seja, ele chama a ação da sua função de callback que você passou por parâmetro. Fazendo isso, a pessoa que construiu esse tipo de servidor, esse tipo de serviço, esse tipo de API que aceita o JSON-P, o que vai acontecer? Qualquer Single Page Application vai conseguir utilizar esse serviço, porque esse serviço ele é suportável. Esse serviço ele consegue simplesmente te entregar essa informação sem bloquear o cross-domain. É uma alternativa para que você possa utilizar serviços na internet utilizando o próprio JavaScript sem ter que liberar o cross-domain, sem ter que deixar a sua API mais insegura, né, ou deixar insegura, sem ter que ficar passando token. Você simplesmente consegue liberar para qualquer pessoa utilizar, desde que a pessoa utilize essa tecnologia, tá bom? A explicação básica é isso. Talvez para você pode ter parecido um pouco complicado devido a todas essas informações, porque realmente precisa de um nível de experiência um pouquinho maior para entender tudo que eu falei aqui no quadro. Mas para ficar mais simples, há nada melhor do que você conseguir ver na prática. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui uma API, vou simular um Single Page Application e vou simular um request e o problema de cross-domain, ok? Quando der esse problema de cross-domain, vocês vão entender o que eu estou falando, e quando vocês passarem por isso, vocês vão conseguir falar, então está bloqueando por causa do cross-domain. E aí o que acontece? Depois eu vou mostrar para vocês como resolver com o JSON-P,
ok? Como que você cria o JSON-P e a forma que funciona também essa tecnologia visto diretamente pelo computador. Com certeza assim vai ficar mais fácil para vocês. Então vai lá pro computador, liga a sua máquina lá, espera e aí a gente vai juntos fazer todos esses exercícios totalmente pelo computador, totalmente prático, para que você possa conseguir resolver e entender de vez o que é esse assunto. Então vejo você lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador, então vamos lá, agora mostrando para você na prática, para ficar mais claro para você conseguir entender como que funciona essa tecnologia JSON-P, ok? Pessoal, lembrando que vocês têm todas essas aulas aqui que vocês podem revisar, e se você também quiser saber mais sobre JavaScript, vocês têm aqui, ó, toda essa parte aqui de JavaScript, que vocês podem entrar aqui, que tem um monte de conteúdo aqui, ó, em Node.js. Todas essas aulas aqui são de JavaScript que você pode assistir totalmente gratuita para que você possa conseguir aprender e a fundo, na realidade, o que eu estou falando aqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida nessas aulas, você pode contratar aula particular, que eu vou tirar a sua dúvida pessoalmente, ok? E se você for algum empresário e quiser fazer a sua solução com a gente, aqui você tem condições de contratar a consultoria, ok? Você vai clicar aqui, vai fazer o pagamento da consultoria, vai agendar o seu horário comigo e assim eu vou poder desenvolver a sua solução junto com a minha equipe, ok? Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, eu tenho dois projetos, tá? Um projeto que eu criei na aula com o pessoal do zero à API, né? E o outro projeto também que eu criei lá. Esse projeto aqui, que é um projeto de controle de estoque, que a gente vai usar para fazer a referência cruzada. E esse outro projeto aqui, que é o projeto que é um Single Page Application, que acessa as informações de uma API, ok? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Ó, eu vou clicar com direito, se vocês na máquina de vocês quiserem saber como que funciona os requests de uma Single Page Application, clique com direito e vai inspecionar. Quando vocês clicarem com direito e forem inspecionar, talvez na máquina de vocês vai vir desse jeito. Vocês vão clicar nesse botão e vão clicar aqui para baixo para ele mostrar desse jeito aqui para você, que você vai ter mais espaço na tela. Outra coisa, vocês vão clicar em console e depois vão clicar aqui, ó, nessa engrenagem e vão habilitar essa informação de log aqui. Depois que habilitou, ele vai logar tudo para você que estiver vindo de um Ajax, tá? Então vou fazer um teste aqui de um cadastro, ó. Carro teste, marca teste, modelo teste, ano 2019, cadastrei. Ó, ele cadastrou e o que ele fez aqui? Ele fez um post para minha API e depois ele fez um get da API. Ou seja, ele retornou essas informações aqui vindo de uma API, ok? E ele cadastrou também esse dado de uma API. Vou clicar aqui para vocês verem o que ele mandou. Ó, aqui no meu header, ele mostra para mim aqui no meu response. Deixa eu subir um pouco mais aqui. Ó, aqui no meu... Opa! Aqui nesse post que ele fez, ele mandou essas informações aqui no form data, ou seja, eu mandei cadastrar essa informação e totalmente funcionando por Ajax. Então tem um CRUD aqui que eu fiz em Ajax com o pessoal da turma do zero à API e a gravação deste curso também eu vou estar disponibilizando para vocês. Vocês vão poder comprar essa gravação se vocês tiverem interesse também, tá bom? Mas de toda forma, você consegue apagar a informação, você consegue incluir, você consegue fazer várias coisas aqui diretamente utilizando esse Single Page Application que eu criei aqui, tá bom? Mas beleza, agora vocês já viram que aqui eu consigo fazer um Ajax, criar um sistema e fazer todas as informações aqui girado através de uma API, né? Mostrando as informações através de uma API. O que eu vou fazer agora? Dois sistemas separados. Um sistema eu estou rodando aqui no localhost e outro sistema eu estou rodando no API localhost, tá vendo? Dois domínios diferentes. Esses dois domínios diferentes, o que vai acontecer aqui? Eu preciso fazer com que esse sistema busque a API desse outro sistema. Como é que eu vou acessar essa API? Eu vou simplesmente colocar aqui o ponto .json, ele vai gerar a API aqui para mim. Eu vou copiar essa URL e vou tentar fazer um Ajax aqui dessa informação. Então vou liberar aqui, ó, o código que eu já pré-preparei. Então estou fazendo um Ajax aqui em jQuery para poder chamar aquela URL da API daquele outro sistema dentro desse sistema aqui. Esse sistema é o do zero API, ou seja, esse sistema que eu estou rodando aqui, que é o Single Page Application, e ele vai tentar chamar aquele outro serviço. Quando eu rodar, olha só o erro que vai acontecer. Ó. Vou rodar aqui, olha lá, ó, ele vai acontecer esse erro aqui, ó. Qual o erro que ele está falando? Ele está falando aqui que ele não consegue acessar essa informação de API por causa da referência cruzada, por causa do cross-domain. Essa API ela não está liberando para qualquer pessoa ou outro tipo de host acessar esse dado por JavaScript. Então, por isso, ele não vai deixar, o seu browser vai bloquear. Então, uma das soluções que você tem é você liberando essa API, o cross-domain. Então, o que eu vou fazer? Como aqui está tudo no meu localhost, eu vou liberar essa API aqui, ó,
para acessar o cross-domain desse jeito. Então, estou liberando com essa informação aqui, ó, tá? Liberando todo o meu header aqui para ele funcionar o cross-domain. Beleza, agora eu vou rodar. Ó, vocês notaram agora que ele funcionou, tá? Vou aqui dar um reload force aqui, né? E ele retornou os dados da minha API, ou seja, os dados que estão aqui, ó. Óleo essencial, calm, né? Vou rodar aqui de novo. Olha lá, óleo essencial, calm, peso, tudo bonitinho. Então, ele retornou esse serviço para mim, simplesmente porque eu liberei o cross-domain. Porém, gente, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o cara que fez essa API, ele não quer liberar para você acessar por browser e ele bloqueia o cross-domain. E aí, se você for tentar acessar do seu single page application, ele vai dar esse erro. Muitas pessoas estão utilizando o Cordova para desenvolver aplicativo e vai acontecer esse erro com você também quando você estiver fazendo o seu aplicativo lá, justamente porque ele usa single page application, ok? Então, o JSON-P é uma solução para esse tipo de problema, tá bom? Então, o que eu fiz? Nesse outro serviço aqui, eu criei na minha rota, né? Eu vou comentar esse código aqui. No meu servidor aqui, ó, eu criei uma rota. Essa rota eu chamei de produtos JSON-P, ok? Então essa minha rota produtos JSON-P, ele vai chamar o meu controller produtos e a minha ação JSON-P, ok? Que é essa ação aqui, ó. Então eu estou acessando o controller produtos e a ação JSON-P. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Um render inline, um render de um texto. Eu vou até comentar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Ó, vou colocar aqui uma aspas, teste, ok? Então, essa minha rota que eu acabei de criar aqui, ó, ela vai retornar para mim um texto à toa que eu digitei aqui, tá? Salvei e vou rodar ela aqui, ó, na minha API e vou alterar para isso aqui. Vocês notaram aqui agora que ele retornou somente um texto, tá vendo? Um texto qualquer chamado teste aqui, ok? Eu preciso converter esse texto em uma função JavaScript, ou seja, num arquivo .js que você faria o include, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse código e vou falar que no meu texto que eu vou retornar, eu vou pegar um parâmetro chamado callback e esse parâmetro chamado callback eu vou concatenar aqui, ó, com parênteses, ok? E esses parênteses é como se eu estivesse executando uma função JavaScript. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Retorno parênteses. Então é como se eu estivesse executando uma função JavaScript. Olha lá que legal. Quando você cria uma função JavaScript, você faz isso aqui, ó. Function, retorno, abre e fecha. Aí você coloca aqui as chaves. E aqui dentro você coloca uma ação. Por exemplo, um alert de 1, né? Aqui eu criei uma função chamada retorno. Se eu executar retorno e abrir e fechar parênteses, eu executo essa minha função. Aqui a mesma coisa eu estou fazendo, executando uma função JavaScript. Mas aí, ó, eu estou parseando ela do jeito que eu quero. Retorno o nome do parâmetro que eu preciso nessa variável chamada callback. Vou executar e o conteúdo que eu vou passar como parâmetro é o conteúdo que veio do meu banco de dados. Aí eu pego o meu modelo, busco todos os dados na base de dados e transformo isso num código JSON. Ou seja, eu consigo passar um parâmetro JSON para uma função JavaScript. Coloco aqui o content type dele, que é text JavaScript, para que ele possa funcionar como se fosse um arquivo JS, ok? Beleza. Feito isso, olha que legal. É como se eu tivesse feito uma função desse jeito aqui, ó. Uma função com dados. E aí esses dados eu estou passando aqui no parâmetro, ó, dados. E aí executando, passando um parâmetro aqui, ó, teste. É como se eu estivesse fazendo isso e o meu teste mostrou aqui, ok? Exatamente o que eu fiz aqui. Beleza, agora na hora de eu chamar esse meu código, eu tenho que passar um parâmetro chamado callback com o nome da função que eu quero que ele execute. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou passar aqui um parâmetro chamado callback com o nome da função chamado retorno. Quando eu executo, olha que legal, ele me retorna aqui, ó, uma função JavaScript que eu vou executar quando ela estiver criada, passando todo o meu hash de informação de JavaScript. Se eu pegar esse hash e jogar aqui no meu console, ó, vocês vão ver que ele vai criar um objeto com 2 itens, tá vendo? Então, se eu utilizar aquela minha função, ó, essa minha função aqui, retorno, passando esse objeto, olha que interessante, ele mostra, ele executa essa função. Quer ver? Deixa eu criar ela de novo aqui. Criei, agora eu vou executar ela, ó. Ele executa vendo os objetos que tem lá dentro. Então, funciona eu simplesmente chamar uma função que eu preciso, ok? Beleza, então preparei aqui o meu JSON-P, o meu serviço JSON-P.
Ótimo, agora eu vou usar esse serviço JSON-P, tá? Então eu vou lá na minha aplicação, que é essa aplicação aqui, vou vir aqui no código dela, e aí agora eu vou criar essa função de retorno, tá vendo? Criei a função de retorno, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um alerta do JSON que eu recebi convertido para string, então dos dados que eu recebi. E nesse outro caso, nota, gente, que isso aqui é bem importante. A função que você vai usar sempre vem antes de você chamar a sua API do JSON-P, ok? Então, olha só, eu criei a função e depois eu estou criando o documento script, setando o meu SRC, esse script aqui, e depois appendando no body, aplicando essa informação, esse script que eu acabei de criar, no body. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é a mesma coisa disso aqui, ó. É a mesma coisa de eu estar criando um script, falando aqui do type dele, falando que o meu SRC vai ser esse SRC aqui, ó, mandando então um arquivo .js. Esse arquivo .js, olha só que interessante, ó, ele é um arquivo do jQuery, tá vendo? Nada mais, nada menos um arquivo do jQuery. Então o que eu fiz aqui? Executei, eu criei um JS igual esse arquivo aqui, ok? Então é a mesma coisa, tá? E aí nesse caso, na hora que ele renderizar e na hora que eu aplicar na minha página, ele vai executar essa função que vai chamar essa função retorno. Essa função retorno, ela passa para cá e dá o alerta dos dados. Vamos ver como é que vai funcionar? Vou salvar aqui, vou dar um reload na minha página. Ó, dei um reload, tá aí, ó, mostrou os dados para mim. Agora eu vou colocar um debugger para a gente ver devagarzinho, passo a passo, ó. Debugger. E aí, vou rodar de novo. Rodei, ó, ele parou na minha função e olha que legal. Minha função de retorno com parâmetro 1 e parâmetro 2, ou seja, na realidade os dois dados que eu passei que veio diretamente da minha API. Ou seja, funcionou, ok? O que eu vou fazer aqui também, ó? Fazer um for each desses dados, simplesmente para mostrar para vocês na tela os nomes dos produtos que eu mandei aqui no meu serviço. Salvei, vou rodar aqui, ó, mostrou aqui o óleo essencial Calm, mostrou aqui o óleo essencial Peppermint. Ou seja, funcionou a troca de informação entre um sistema, óleo essencial Calm, óleo essencial Peppermint, com o outro sistema, sem precisar liberar o cross-domain, utilizando a tecnologia JSON-P, ok? Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Pessoal, não esqueça de dar o seu like, é muito importante para mim. Não esqueça de ativar o sininho do canal para que você possa receber em primeira mão todos os meus vídeos, tá bom? E pessoal, me ajude nessa missão. Eu acredito que tem mais pessoas que precisam saber sobre isso. Acredito que você deve conhecer algumas pessoas que precisam saber sobre isso. Então marca seu amigo, manda esse vídeo para ele e não esqueça de dar o like. O algoritmo do Facebook, do YouTube, ele entende que você tem um conteúdo relevante quando as pessoas dão like no seu vídeo. Então, se você quer que esse vídeo seja espalhado para mais pessoas, para que outras pessoas possam aprender essa tecnologia junto com você, faça esse favor para mim. Tem um monte de vídeo gratuito que você pode utilizar, simplesmente que eu gravei para que você possa estudar. Então, a única coisa que eu peço de retorno para você é que você dê um like nesse vídeo e também peço para você também, se você tiver alguma dúvida ou se você tiver sugestão de aula, comente aqui embaixo, comente no vídeo para que eu possa saber qual a sugestão de aula que você tem, qual a sugestão para próximos vídeos, que eu faço esse vídeo também explicando o tema que você tem dúvida, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, até mais e até as próximas aulas.